Bem-vindo ao canal Acontecimentos da Bíblia, onde exploramos as incríveis histórias da Bíblia. Hoje, vamos falar sobre uma das histórias mais impressionantes e chocantes, os pecados escondidos de Sodoma e Gomorra. Esta história do livro do Gênesis mostra até onde a maldade humana pode ir e como Deus age para proteger o que é certo. É uma história que nos faz pensar sobre justiça, misericórdia e a natureza humana, e ainda tem muito a nos ensinar hoje. Mas antes de continue, confere se você já está inscrito no canal, pois iremos postar diversas histórias da Bíblia. Um dia extremamente quente, o sol escaldante do deserto tornava o ambiente quase insuportável, e Abraão estava sentado na entrada de sua tenda, procurando uma sombra refrescante enquanto cuidava dos seus afazeres diários. Ele estava imerso em seus pensamentos e preocupações, talvez refletindo sobre as promessas que Deus havia feito a ele, quando de repente, à distância, ele avistou 3 estranhos se aproximando. A vista dos 3 homens, sob o sol abrasador, causou-lhe uma sensação de urgência. Demonstrando uma hospitalidade excepcional e uma empatia genuína, Abraão correu ao encontro deles, curvando-se profundamente em sinal de respeito e humildade, um gesto raro e valioso naquele contexto cultural. Ele disse: "Por favor, aceitem minha hospitalidade. Vou trazer água para lavar seus pés e pão para vocês comerem e descansarem antes de continuarem a viagem." Esse gesto era um sinal de grande honra e cuidado, especialmente significativo no ambiente desértico onde viajantes frequentemente enfrentavam adversidades. Lavar os pés dos visitantes e oferecer-lhes uma refeição era um ato de extrema generosidade, representando um vínculo de proteção e cuidado entre anfitrião e hóspede. Os estranhos aceitaram a oferta generosa, e Abraão rapidamente voltou à sua tenda. Com um ar de determinação e zelo, ele pediu a Sara, sua esposa, que preparasse pão com a melhor farinha, a farinha fina que era reservada para ocasiões especiais e visitantes ilustres. Ele também foi até o rebanho, escolheu um bezerro tenro bom, e deu instruções precisas aos servos para que fosse rapidamente preparado. Além disso, ofereceu leite fresco e carne cozida aos visitantes, servindo-os com grande cuidado e respeito. Abraão, embora um homem de posição elevada, pessoalmente cuidou dos detalhes para garantir que os visitantes se sentissem bem acolhidos e satisfeitos, refletindo um profundo senso de dever e honra. Depois da refeição, os homens se levantaram e olharam em direção a Sodoma, indicando a próxima etapa de sua missão divina. Abraão, sempre o anfitrião zeloso, acompanhou-os para se despedir. Neste momento, Deus decidiu revelar a Abraão o que estava prestes a acontecer com Sodoma e Gomorra. Ele disse a Abraão que os pecados das cidades eram muito graves e que ia ver de perto o que estava acontecendo para determinar se as acusações contra elas eram verdadeiras. Enquanto 2 dos homens seguiram em direção a Sodoma, Abraão permaneceu falando com Deus. Demonstrando uma profunda preocupação pela justiça e misericórdia, Abraão começou a interceder pelas cidades. Com uma coragem serena e uma voz que misturava respeito e determinação, ele perguntou a Deus se pouparia a cidade se encontrasse 50 justos lá. Deus, em sua misericórdia, concordou. Abraão, encorajado, continuou a negociar, perguntando sucessivamente se Deus pouparia a cidade por 45, 40, 30, 20 finalmente 10 justos. Deus, pacientemente, disse que sim, pouparia a cidade por causa de 10 justos, mostrando sua disposição de salvar por causa de um pequeno número de pessoas justas. À medida que a história avança, vemos os 2 homens, que eram anjos enviados por Deus, chegando a Sodoma ao anoitecer. Ló, o sobrinho de Abraão, estava sentado à porta da cidade, um local onde os anciãos se reuniam para discutir assuntos importantes. Ao vê-los, Ló levantou-se imediatamente para saudá-los, curvando-se com o rosto em terra em um gesto de profundo respeito e hospitalidade. Ele os convidou para sua casa, insistindo que passassem a noite e lavassem seus pés, um costume tradicional para oferecer conforto aos viajantes, e depois poderiam seguir viagem pela manhã. No início, os anjos recusaram, dizendo que passariam a noite na praça, como era comum para viajantes sem abrigo. No entanto, Ló insistiu tanto que eles aceitaram seu convite. Ele preparou um banquete para eles, assando pão sem fermento, e eles comeram, uma refeição simples mas significativa, simbolizando a pressa e a pureza. No entanto, antes que fossem dormir, todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, cercaram a casa de Ló. Eles exigiram que ele trouxesse os visitantes para fora para que pudessem abusar deles,
um ato de violência sexual que refletia a extrema depravação moral da cidade. Ló saiu e fechou a porta atrás de si, implorando aos homens de Sodoma que não cometessem tal perversidade. Em um gesto desesperado de proteção, ele até ofereceu suas 2 filhas virgens para que fizessem o que quisessem com elas, contanto que não fizessem nada aos homens, pois eles estavam sob a proteção de seu teto, um forte princípio de hospitalidade e dever. Mas os homens de Sodoma rejeitaram sua oferta e ameaçaram fazer pior a Ló do que fariam aos seus hóspedes, demonstrando sua total falta de moral e respeito. Nesse momento, os anjos intervieram, puxando Ló de volta para dentro da casa e cegando os homens do lado de fora, de modo que não encontrassem a porta. Eles perguntaram a Ló se ele tinha mais parentes na cidade e disseram para levá-los embora, porque a cidade seria destruída devido à sua extrema iniquidade. Ló foi até seus genros, que estavam prometidos em casamento às suas filhas, mas eles não acreditaram nele, pensando que ele estava brincando. Ao amanhecer, os anjos urgiram Ló a pegar sua esposa e filhas e sair da cidade para não serem destruídos junto com ela. Quando Ló hesitou, os anjos, em um gesto de misericórdia divina, pegaram suas mãos e os levaram para fora da cidade. Eles instruíram para correrem e não olharem para trás, mas a esposa de Ló, desobedecendo, olhou para trás e imediatamente virou uma estátua de sal, uma consequência trágica de sua desobediência e apego à vida em Sodoma. Essa história nos deixa com várias lições poderosas. A hospitalidade de Abraão e Ló nos mostra a importância de cuidar dos outros, mesmo quando eles são estranhos. A intercessão de Abraão revela o poder da oração e da compaixão. A destruição de Sodoma e Gomorra serve como um aviso sobre as consequências do pecado e da maldade. E a transformação da esposa de Ló em uma estátua de sal nos lembra da importância de obedecer às instruções divinas e não olhar para trás com arrependimento ou saudade do pecado. Ao refletirmos sobre essa história, podemos ver a relevância contínua de suas lições em nossas vidas hoje. Ela nos desafia a sermos justos, misericordiosos e hospitaleiros, e a confiar na justiça e na misericórdia de Deus. Que possamos aprender com os exemplos de Abraão, Ló e sua família, e nos esforçar para viver vidas que honrem a Deus e seus ensinamentos. Outro ponto que merece destaque é a relação de Abraão com Deus, marcada por um diálogo profundo e sincero. Abraão não hesitou em interceder pelas cidades de Sodoma e Gomorra, mostrando um coração compassivo e um profundo senso de justiça. Ele sabia que Deus é justo, mas também misericordioso, e confiou nessa misericórdia ao fazer suas petições. Este é um exemplo poderoso de como devemos nos aproximar de Deus em oração, com confiança e humildade, buscando sempre o bem dos outros. A visita dos anjos a Sodoma e a interação com Ló também nos ensina sobre a proteção divina. Mesmo em meio à perversidade e ao perigo iminente, Deus providenciou um meio de escape para Ló e sua família. Isso nos lembra que, independentemente das circunstâncias, Deus é capaz de nos proteger e guiar, se confiarmos nele e seguirmos suas instruções. A figura da esposa de Ló, que se transformou em uma estátua de sal, serve como um poderoso lembrete das consequências da desobediência e do apego ao passado. Ela olhou para trás, desobedecendo a ordem dos anjos, e pagou um alto preço por isso. Essa parte da história nos desafia a seguir em frente, deixando para trás tudo que nos prende e impede de avançar na jornada que Deus tem para nós. A destruição de Sodoma e Gomorra é um evento que também nos faz refletir sobre a justiça divina. Deus viu a gravidade dos pecados dessas cidades e decidiu agir. Isso nos mostra que, embora Deus seja misericordioso, Ele também é justo e não tolera o mal indefinidamente. É um chamado para vivermos vidas que agradam a Deus, buscando a justiça e evitando o pecado. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no nosso canal, curta, comente e compartilhe com seus amigos e família. Cada interação nos ajuda a continuar trazendo mais histórias inspiradoras e ensinamentos valiosos da Bíblia. Até a próxima!